aqui mais uma vez fazendo um episódio curtíssimo por motivos de eu estou sem tempo. Então, enquanto o autotune ficar ligado, nós vamos cantar matéria escura, cantar matéria escura, cantar. E vamos cantando e cantando, porque esse é um episódio só de perguntas. Então eu vou responder as melhores perguntas que vocês mandarem, de preferência, pelo amor de Deus, que seja sobre o tema proposto pelo nosso podcast, que é ciência é foda, né? Porque eu não sou cientista, eu me sinto quase mal falando de ciência, mas vamos lá. Curiosidades a respeito desse mundo bizarro, das coisas bizarras do mundo, entendeu? Então eu vos aguardo com as perguntas. A trilha está baixando e isso é sinal de que eu tenho que responder perguntas. Mas antes, vamos fazendo anúncios aqui. Agora este podcast também está disponível no Deezer, este grande player francês que miraculosamente eu tenho amigos lá, cara. Então os caras colocaram o Deezer pra mim, tá em destaque inclusive. Nós também já somos um dos 10, às vezes 5, 6 mais bombados do Spotify. E tem esse monte de coisa acontecendo aí, cara. Eu consigo gravar podcasts às terças e às quintas, mas se eu fizer isso todas as terças e todas as quintas, os meus assuntos vão acabar muito em breve. Então, a cada 5 episódios, teremos um episódio respondendo as perguntas da galera. O Lucas Petroni pergunta: você acredita que existem buracos de minhoca por aí? Cara, não é questão de acreditar, é questão que tem. No entanto, quando isso sai na mídia convencional, tipo, quando sai numa mídia não especializada, as pessoas acabam, às vezes, para que as pessoas entendam, eles acabam explicando de uma maneira muito simples. E a maneira simples de explicar o buraco de minhoca é que é, de fato, um buraco de minhoca que tu entra por um canto do universo e sai num outro canto, não viajando na velocidade da luz, e sim, de fato, tu pegando um atalho na curvatura do universo. Tipo, realmente tu entra aqui e sai lá sem ter essa locomoção. Porque mesmo que a gente ande na velocidade da luz, o universo continua sendo muito, muito grande para que a gente atravesse ele uma distância significativa. Para ter uma ideia, uma Via Láctea da vida tem lá seus 100 mil anos-luz. Ou seja, se tu tivesse uma nave que viaja na velocidade da luz, o que é ainda impossível, tu iria demorar 100 mil anos para meio que sair da Via Láctea, que é só uma entre as centenas de bilhões de galáxias do nosso universo. Logo, eu acho bom que esses buracos de minhoca existam. No entanto, por enquanto, o que se consegue atestar com o lance do buraco de minhoca é que ele basicamente apenas dura uma parcela muito curta de tempo e que esse buraco de minhoca é apertadinho, nível de passar apenas, sei lá, uma partícula subatômica. Então não é ainda um lugar que tu, sei lá, dá descarga e vai parar lá na galáxia de Andrômeda, entendeu? Então vocês podem mandar mais perguntas, mas é isso, né? Buraco de minhoca é muito louco, já é um negócio muito legal de discutir, né? Por exemplo, tem um cara aqui que perguntou onde ficam os buracos de minhoca. Eu tenho a teoria que existe um ali na Augusta. A gente sai pra balada e às vezes parece que realmente nós entramos no buraco de minhoca e fomos parar do outro lado do universo, então é um perigo. Mentira, eu não sei. Dá um Google aí, porque depois me contribui com essa resposta. Mas, assim, lembrando que o buraco de minhoca ainda é um negócio que fica no campo da física teórica, né? Mas, enfim, ao que tudo indica, essas estruturas são possíveis. E o que é possível, meu filho, pode muito bem existir. A Jane Porto pergunta: Lucas, o que você acha sobre a escassez de água no futuro? A escassez de água já existe, ela só não está escassa para nós que vivemos em cidades grandes, em países, sei lá, desenvolvidos, se tu for comparar com os lugares do mundo que estão realmente em dificuldade. Então, a água já é escassa, cara. A água já é escassa, a água já custa caro, a gente não percebe porque a gente mora no Brasil. A gente está sentado em cima da maior bacia hídrica de água doce do mundo. Então, pra gente não parece que é caro, mas assim, pra tu ter uma ideia besta, se tu tá na Europa, tem aquela maquininha de refrigerante, a água custa mais caro que o refrigerante. Pasmem, é verdade, cara. Então, assim, a gente vai viver na nossa vida, a gente vai viver a escassez real de água, inclusive no Brasil,
E uma coisa que eu gostaria de falar é que às vezes a gente vê a própria mídia, ou às vezes até bem intencionado, as pessoas acabam colocando a culpa em nós, pessoas normais, comuns, que gravamos podcast e temos bandas. Sendo que, na verdade, uma porcentagem absurda dessa água que é desperdiçada não somos nós, meus queridos, é a grande indústria, são as indústrias têxteis, o agronegócio bizarramente destruidor, tá ligado? Que gasta uma quantia absurda de água. E o pior de tudo, ainda existem plantações tipo de arroz no Brasil que se não pagam pela água que consomem, eles pagam muito pouco. E tipo assim, já existem maneiras 1000 vezes mais inteligentes de se cultivar tudo quanto é coisa, mas a galera quer grana. Então assim, a gente fica mal de deixar uma torneira pingando, mas tem pessoas que realmente gastam, assim, eu vou pesquisar a porcentagem e já volto. Ó, como isso aqui é ciência séria, eu voltei e pasmem, aqui ó, 72% do consumo de água no Brasil é da agricultura, 72%. Tipo assim, se essa galera inventasse um jeito de consumir, sei lá, 10% a menos do que eles já consomem, indo lá para seus 60 e poucos por cento, tipo assim, já livraria muito. Por quê? Porque só o consumo urbano de nós, pessoas que moramos na cidade, é de 9%. E o consumo da indústria é de 7%. Então assim, existe aí uma parada muito bizarra que chama-se agronegócio. E não é à toa que os caras fazem propaganda na Globo. Tipo, agro é pop, agro é rock, agro é... Vocês ouviram, né, o alter ego do Lucas falando ali, né? Bom, aí tem uma pergunta que eu adoro responder, porque ela não tem resposta, ela só quer dizer o que eu acredito. O Luiz Gustavio pergunta: você acredita em vida inteligente fora da Terra? Eu queria acreditar na vida inteligente dentro da Terra, que a gente ainda não encontrou. Porque a gente se acha muito inteligente, porque a gente faz música, toca piano, porque a gente faz humanidade, né? Faz prédiozinho e pá, mas não é inteligente, porque, né, vai acabar o mundo. Não é nem o mundo vai acabar a humanidade, o mundo vai continuar aí. A Terra sofre aí tempestade de meteoro do tamanho da tua avó o tempo inteiro e vai sobreviver. Ela passou bilhões de anos tomando meteoro na cara, se deformando, se dividindo em dois, e ela sempre sobrevive. Agora, um humaninho lá no seu prédio, na sua varanda gourmet, ele não dura assim, ó, meu, aumentou a temperatura dos oceanos aí em 2, 3 graus, já foi embora boa parte da humanidade. Então, assim, eu acredito vida inteligente fora da Terra, porque a nossa vida aqui dentro da Terra, ela é bem estúpida. A gente pode se dizer minimamente inteligente há uns 5 mil anos, quando começou a ver as sociedades mais organizadas, assim, mas ainda é muito estupidez. Imagina daqui a 1 milhão de anos, sendo que, porra, o homem deixou de ser aquele Kubanacan, Uga Uga, faz uns 100 mil anos. Então, assim, é muito pouco tempo, cara. É muito pouco tempo. Se existisse homem na época dos dinossauros, por exemplo, que tem uns brother que acreditam, mas não tinha, tá? Não tinha. Se existissem homens na época dos dinossauros, mano, a gente teria aí 70, 60 anos, 70 milhões de anos de evolução. Aí sim, mano, se tu pegar daqui a uns 70 milhões de anos, eu imagino que se ainda existir uma humanidade, em primeiro lugar, ela não vai morar na Terra. Em segundo lugar, aí sim a galera vai estar evoluída. E aí sim a gente vai viver o Star Wars da vida real. Eu não, né? Mas o tataraneto da Sky. Esse cara aí vai curtir. Lucas... Tem uma teoria diz que não tivemos contatos com outros seres porque eles viviam em planetas mais densos e por isso não teriam energia suficiente para impulsionar um foguete até o universo. Eu não sei, cara. Essa teoria é de quem? Eu não sei, senhor. Happiness is the moment. Eu não sei a resposta para isso e me parece uma coisa muito... como é que é a palavra? É muito, vamos lá, muito centrada na nossa experiência humana, de achar que a gente precisa de uma nave para ir para um outro canto do universo. Lembrando que nós estamos falando agora sobre o buraco de minhoca, então se existisse, vamos lá, que a gente sabe sobre o buraco de minhoca não faz nem 100 anos, é uma coisa de poucas décadas. Então, imagine só que uma galera que já fala de buraco de minhoca há 100 mil, 200 mil anos, eles talvez saibam como utilizar esses caminhos, esses atalhos pelo universo, talvez eles não precisem de uma nave, e sim numa cabine telefônica igual ao Doctor Who, mano. A gente pensa muito na nossa maneira de ter uma nave que queima combustível. Pra ter uma ideia,
o ônibus espacial, metade do combustível dele era queimado só para sair da Terra, só para descolar do chão. E o resto, ele poderia viajar eternamente, basicamente, pelo universo. Então, assim, a gente é muito tosco, mano. A gente queima uns bagulhos assim pra decolar, e daqui a muitos anos, isso vai ser um negócio muito pré-histórico e muito imbecil. O Adriano Smith pergunta uma coisa que me deixa muito orgulhoso, porque eu meio que sei a resposta, cara, sem precisar dar um Google. Ele pergunta: matéria escura é feita de buraco negro? É que eu acho que por a gente ter essa denominação escura e buraco negro, a gente pode pensar que as duas coisas são a mesma coisa, mas elas basicamente não têm nada a ver. Vou explicar rapidinho o que é matéria escura, que é uma coisa que me fascina tanto, que eu acabo, inclusive, batizando o meu estúdio e inclusive, este podcast. A matéria escura é uma rede de um material, que a gente chama de material, mas a gente não sabe se é um material, tá? Mas é uma rede de um material cuja única prova de sua existência é a gravidade que ele acaba exercendo sobre os corpos celestes, mas assim, ó, numa escala muito, muito gigante. Por exemplo, as galáxias, elas também orbitam juntas, elas também influenciam umas às outras, e elas formam clusters, que são tipo grupinhos de galáxia, como se fossem galáxias comendo na mesa do colégio juntas, mas a energia que precisa para manter galáxias juntas numa formação estável, ela não pode ser apenas a energia da gravidade, porque precisaria de uma energia mais ou menos 6 vezes maior para que todas essas coisas permanecessem juntas. E os caras conseguem detectar isso com cálculos, e eles falam assim: tá errado isso aí. Então, assim, existe uma outra força sendo feita para que essas coisas permaneçam juntas. E esta força resolveu se chamar de matéria escura, ou dark matter. Por quê? Porque, tipo assim, eles chamam de dark no sentido assim, ó, isso é desconhecido, é a matéria desconhecida, mas ela existe, tu consegue mapear ela, existe um mapa da matéria escura no universo com base na força gravitacional que essa matéria escura ela exerce. E, tipo assim, tem 6 vezes mais matéria escura no universo do que matéria normal, eu e vocês. Então, o que porra que é a matéria escura? Será que se a gente botar um dia um óculos, um Juliette, a gente consegue ver a matéria escura que existe permeando todo o universo e que é 6 vezes mais coisas? Ou seja, existem 6 vezes mais coisas que a gente não consegue ver do que as coisas que a gente consegue ver. Isso é muito louco. Talvez é pra lá que vai parar as cuecas que a gente perde, as chaves que a gente perde, as palhetas que a gente perde. É lá que vai parar a nossa vergonha na cara quando a gente bebe. E tipo, e isso pode explicar muitas coisas, cara. Tipo assim, que porra é essa matéria escura que exerce uma influência direta sobre a nossa vida, só que a gente só consegue detectar a gravidade dela, porque ela existe em um outro plano indetectável. E já buraco negro tem nada a ver com isso. Buraco negro é uma singularidade, é um corpo que tem uma massa tão densa, ocupando um espaço tão pequeno, que ele exerce uma gravidade tão enorme que nem mesmo a luz é capaz de escapar dele. Por exemplo, se eu jogo uma bolinha de tênis para cima a 20 km por hora, dali a uma fração de segundo ela começa a cair no chão com a velocidade de 20 km por hora. Se eu dou um tiro para cima a 1000 km por hora, acreditem ou não, essa bala vai voltar e vai cair na mesma velocidade que ela subiu. Isso é a lei da gravidade de Newton. E se eu pegar um foguete que decola a 5.000 km por hora, ele decola tão rápido que ele é capaz de escapar dessa força da gravidade. Agora imaginem a luz que viaja a 300.000 km por segundo, que dá sei lá quantos trilhões de quilômetros por hora. Ela sempre escapa de um corpo. Por exemplo, o Sol, a gente vê o Sol porque ele deixa que escape luz dele que a gente consiga ver. Agora imagina se o Sol tivesse uma gravidade tão absurda que nem mesmo a luz fosse capaz de escapar dessa gravidade. Isto é um buraco negro. É essa coisa que existe no meio do universo, no centro de várias galáxias, que se tu passar minimamente perto disso, num limite imaginário chamado horizonte de eventos, bau,
Tu vai virar um macarrão de tamanho infinito e tu vai parar dentro desse buraco negro e pessoas passam a vida inteira estudando o buraco negro. E o buraco negro é uma parada que existe. Ah, mas eu quero ver um buraco negro. Não dá pra ver porque ele não emite luz nenhuma. Tu só consegue detectar essa gravidade monstruosa que ele exerce sobre tudo que tem na volta dele, basicamente engolindo essas coisas. E essas coisas são engolidas, elas não vão pro upside down, elas simplesmente, inclusive, é isso que se estuda muito, para onde vão as coisas que o buraco negro engole. E sempre se imaginou que a partir do momento que o negócio passa desse horizonte de eventos, essa linha da qual não há volta, a parada simplesmente deixa de existir na gama do espaço-tempo. Mas aí o Stephen Hawking falou que, olha galera, se pá, não. E eu li um livro do Stephen Hawking que ele fala basicamente sobre isso, e esse livro é tão denso que eu basicamente não me lembro mais de nada, mas ele fala que pode sim haver uma mínima conexão entre o que é engolido pelo buraco negro e o resto do universo. É muito inconcebível, é difícil da gente entender como uma parada pode simplesmente deixar de existir, mas muitas coisas deixam de existir. E vamos para a próxima pergunta. Estão me pedindo para dar opinião sobre Rick and Morty. A minha opinião é de que é possivelmente o maior desenho animado já feito. Só que existem muitos outros desenhos animados que são os maiores já feitos. Mas Rick and Morty, quando eu começo a falar sobre essas coisas que eu falo no podcast, muita gente fala, isso é muito Rick and Morty. Não, isso é muito ciência, cara, que a gente vê naquelas revistas tipo National Geographic, e só que as pessoas não leem. Elas ficam lendo, sei lá o que elas ficam lendo, ficam vendo vídeo no YouTube de como parafusar a porta. Não, isso seria muito útil. Ficam vendo coisas muito piores do que isso. Ficam vendo as pessoas pulando a piscina de Nutella, mas enfim, e não vê essas coisas. Então, Rick and Morty é um desenho muito foda, mano. Ele aborda tudo isso de uma maneira muito incrível. E não foram os primeiros, cara, porque Ren and Stimpy também abordava isso. O próprio Gumball, que eu acho mais popzera e eu acho maravilhoso. E ainda o maior de todos, é o maior de todos, que é Adventure Time. Tudo isso aborda essas coisas de uma maneira leve, saudável e pop, e sempre com embasamento científico muito foda. A Halesson Gurgel me pergunta o que eu acho da teoria das cordas. O episódio imediatamente anterior a esse, eu falo um pouquinho mais aprofundadamente sobre a teoria das cordas. A teoria das cordas é uma teoria que ainda não resolveu nada, mas ela propõe exercícios de pensamento para nossa cabecinha que são muito úteis e muito saudáveis. E aí tem a teoria das supercordas, que já é uma proposição mais recente, que realmente talvez possa vir a unificar todas as teorias da física, mas mesmo os caras que pesquisam sobre isso e os que mais estudam sobre isso, eles sabem que nós estamos meio longe. Pô, tem uma pergunta aqui muito legal perdi. Que ele pensa se a gente já recebeu visitas de extraterrestres. Isso aí é alienígenas do passado, né? E eu tenho uma análise bem boa sobre os alienígenas do passado. É impressionante como americano e europeu, quando eles veem uma coisa que não foi eles que fizeram, eles falam assim, isso só pode ser um ET que fez. Por exemplo, pirâmides do Egito, as pirâmides dos Maias, aquelas outras pirâmides mais loucas ainda, que existem lá pelos lados do Sri Lanka, e tipo, os caras falam, não, isso aí é impossível. Sim, é impossível para nós, imbecis ocidentais. Só que assim, a humanidade já existiu por muito tempo, e já houve muitas épocas em que a nossa tecnologia estava muito desenvolvida e as nossas ciências, e a gente já compreendeu sobre o cosmos de maneira muito profunda, muitas vezes até chegar alguém conquistar aquele povo, comer todo mundo e tacar fogo em todas as bibliotecas. Isso aconteceu inúmeras vezes na humanidade. Se o nosso conhecimento da humanidade fosse cumulativo de fato, como ele está sendo hoje, a gente já estaria muito além, cara, porque a gente vê pessoas olhando para estrelas e entendendo as estrelas há muito tempo, só que esses conhecimentos acabam perdidos ou taxados de um conhecimento exótico e que fofinhos eles, mas na verdade, mano, tem muito conhecimento alternativo a esse conhecimento da faculdade, da coisa mais ocidental, que a gente simplesmente ignora, mano. A galera ignora, sei lá, acupuntura, ignorou durante anos, e realmente pela medicina tu quase não consegue analisar a acupuntura, mas as pessoas vão lá, enfiam umas agulhas e passa as coisas, e não me vem me dizer que isso é placebo, que isso é psicológico, porque eu sou um adepto da acupuntura, e é aí que tá, mano.
A medicina tradicional não trata sobre os campos energéticos, ela trata muito sobre a alopatia, que é dar remédio, faz cirurgia e, tipo assim, isso é muito útil para muitas coisas, principalmente quando alguém arranca a tua perna fora, porque não tem agulha que coloca a tua perna no lugar. E é aí que entra a nossa medicina tradicional alopática, que tem avanços muito nessa área, e das vacinas, enfim. Agora, a acupuntura é um bagulho muito louco, mano. E os caras estavam lá desenvolvendo essa ciência há milhares de anos. Bom, faltou luz, mas cá estamos de volta. Eu vou responder mais umas 3 perguntas. Um cara pergunta qual é o estilo de música que toca na hora das perguntas. Chama-se suspense oitentista. É o suspense oitentista que nos filmes tipo dos anos 80 e nas séries acontecia isso. Ficava essa musiquinha sintetizada e super aterrorizante. Não é aterrorizante, ela só te deixa tenso. E perguntas me deixam tenso, porque apesar de ser um aficionado por ciência e ter um podcast que eu coloco lá na pasta de ciência, eu não sei tudo, cara. Basicamente, eu não sei nada. Mas quando eu busco uma resposta para uma pergunta que vocês possam me mandar, eu acabo aprendendo também, cara. É impressionante como o Google responde as coisas ali, ó, Wikipedia. E não é aqueles artigos editados por uns fãs, assim, é os negócios revisados pelos brother. Então, tipo assim, é muito louco, mas eu preciso responder. Um terapeuta seriam, na verdade, 1024 gigapeutas? Esta é uma ótima pergunta. E foi entrando pro hall de piadas. Vamos lá, todos batam palmas para o Felipe, que fez uma grande piada maravilhosa. Alexandre KRF, você gosta de Stranger Things? Stranger Things! Sim, eu gosto, é uma ótima série. Eu não duvidaria que quando os caras levaram lá na Netflix pra vender a série, eles não tenham levado o clipe daquela música da banda Fresno, Infinito, que também tem uma estética bastante parecida, mas no entanto, a estética do clipe de Infinito, agora antes que achem que eu tô falando que os caras estão me imitando, a estética do clipe de Infinito também é livremente baseada em basicamente todos os filmes infantos juvenis dos anos 80, tipo Goonies, tipo o próprio ET. Então as referências estavam todas lá. Mas eu tenho séries que me deixaram mais feliz ainda, como por exemplo Dark, que tá no Netflix, como por exemplo Westworld, que tá na HBO e que acabou de estrear a 2ª temporada. Esta série sim é uma pica de todas as galáxias, de 100 mil anos-luz de comprimento. Essa série, Westworld, é muito foda. Uma pergunta filosófica, ou seja, são as mais fáceis de responder para mim. Pergunta Alexandre KRF, pergunta se a música é ciência. E a minha resposta é que é claro que sim. A música é uma ciência e ela pode ser utilizada de todas as maneiras. Ela pode ser basicamente qualquer coisa. Mas se a gente tratar a música pelo ponto de vista da ciência, ela é recheada de ciência, mano. Os sons das coisas são nada mais do que o ar vibrando em frequências definidas, e os acordes são frequências que vibram e que harmonizam-se ou desarmonizam-se umas com as outras. Então, tipo assim, tudo na música pode ser explicado pela física, e quando a gente entende a música pela física da música, a gente fica ainda mais maluco com isso. Aí tem, inclusive, aquelas coisas que a gente não explica. Tipo, por que eu me emociono com tal música e não me emociono com tal outra? Até para isso a ciência busca respostas, e a ciência tem respostas para várias coisas. E eu juro que eu vou muito atrás desse tipo de coisa, sempre. Eu tô sempre lendo livros que conectam música e ciência. E para mim, por isso vai a minha recomendação do dia. Essa recomendação, na verdade, responde à pergunta da Ana Paula Patrocínio Sponsorship, perguntando e afirmando, e já respondendo a pergunta que ela fez, que é: o livro Cosmos, de Carl Sagan, é uma boa leitura para ser iniciado nesse tema? Olha, cara, acho que qualquer coisa é uma boa leitura, mas o Carl Sagan, ele é um cara que é muito cabuloso, mano. O cara é muito cabuloso, porque quando tu é só um cientista e tu vai explicar os bagulhos assim, porque X igual a Y, porque não sei o quê, isso acaba às vezes sendo legal só pra quem é cientista, que nem um músico que toca guitarra pra caralho e fica, olha que legal isso que eu fiz, e tipo assim, qual a graça disso, né? Agora, quando os caras colocam sentimento nessa arte, aí o bicho pega. E na ciência é a mesma coisa. O Carl Sagan é um poeta, cara. Ele é um poeta. Ele que fez aquele papo do pálido ponto azul, que a gente fala na música da Fresno, né? Que a gente fala sobre o ponto azul no céu.
E tudo do Carl Sagan é maravilhoso. Inclusive aquele filme com a Jodie Foster chamado Contato é um livro que o Carl Sagan escreveu, um livro de ficção muito foda sobre uma mina cabulosa que vai parar lá no cu do espaço sideral e encontra o pai dela, porque o ET... Eu tô dando spoiler, né? Eu sou um imbecil, mas enfim, vejam esse filme e ignorem tudo que eu falei sobre ele até agora. Contato, com Jodie Foster, dirigido pelo Robert Zemeckis, que é o cara que dirigiu apenas De Volta para o Futuro. Então, galera, apenas leiam basicamente tudo que existe de Carl Sagan. Tem livros que são fininhos e tem livros que são grossos. Contato é um livro grosso, mas vale a pena, lê devagarzinho, cara. Lê devagarzinho, que é o bicho. E agora eu vou encontrar alguma outra pergunta aqui. A Marília Vidor pergunta: por que você não fala sobre os livros que você, Lucas Silveira, escreveu? Eu falo, cara, só que eu falo quando eu lanço. E faz um tempo que eu não lanço o livro. Eu prefiro falar sobre o livro que eu estou escrevendo, que chama-se Axis Mundi, a história de um homem... Não tem subtítulo, mas poderia ter. A história... Não tem. Axis Mundi é um livro de ficção, meu primeiro livro de ficção, que fala sobre esse mano aí que tinha um ouvido absoluto e ele era capaz de ouvir o som do universo. E ele percebeu, através de uma dor de cabeça excruciante, que o universo estava sofrendo uma interferência maligna de universos paralelos e que o universo basicamente ia virar salsicha. Não salsicha no sentido figurado, no sentido literal, mas enfim, ia fuder tudo, cara. E somente este cara poderia mudar o destino de toda a humanidade. Esse livro vai demorar para ficar pronto, porque eu escrevo muito devagar. Mas não se preocupem, cara. Não se preocupem que só vai. Pedro Rios me pergunta: o que você acha dos Illuminati? Eu não posso falar sobre uma seita da qual eu faço parte, então, porque seria muito antiético com meus amigos Illuminati, o Marcinho, o Teodoro, o João Vitor, falar sobre a nossa seita da qual nós fazemos parte e temos planos malignos, junto do Jorge Soros e do Luciano Huck, de dominar o mundo. Mas, Pedro Rios, eu acho que Illuminati, esse papo de Illuminati, é uma grandíssima de uma baboseira, mas sabe o que é legal? É que a gente adora baboseira, mano. Baboseira é a força motriz da vida. Então, eu acho muito legal todas as teorias da conspiração sobre os Illuminati, esses papos que os caras fazem umas reuniões, metem umas mulher peladas, jogam sushi em cima delas e ficam fazendo uns rituais. É muito louco, né? Porque o cara não basta ser poderoso, malvado e ganancioso, ele tem que fazer ritual satânico também. Então, eu acho muito legal tudo isso e acho muito legal as pessoas que ficam vendo triângulo em tudo. Eu acho muito legal. O que eu não acho legal é o Marcelo Rodrigues, que acaba de adentrar o estúdio. Não, eu acho ele legal também. E eu também queria dar aqui um espaço de propaganda para um cara que está patrocinando esse nosso podcast aqui. O nome dele é Felipe Spiller Boito. Ele é o meu amigo de infância mais antigo. E ele vai falar sobre a sua plataforma, que tem tudo a ver com ciência, que chama-se Meu Rango do Dia. Vem aqui, pode entrar, bate palma aí todo mundo. Pode entrar, Felipe. Fala aqui, ó, tem que grudar aqui no microfone para falar sobre a tua plataforma. Faz coisa que está na Atlântida. Quem gosta de comida, quem gosta de cozinhar aí, podia ter pergunta de comida. Não? Ó, quem fizer uma pergunta sobre comida vai ser respondido agora. Então, antes de responder a pergunta, eu tenho uma plataforma digital chamada Meu Rango do Dia, onde a gente coloca uma receita nova por semana e nas redes sociais tudo que está relacionado à boa gastronomia. Tem alguém que gosta de comer aí? Gosta de cozinhar? Comer? Pergunta aí. São os comentários velhos, mas a galera adora cozinhar, mano. A galera adora cozinhar. Então, assim, adora comer, né? Cozinhar, as pessoas têm essa ficção de que não vai dar certo. Vai dar certo. Mas quando dá errado, dá certo. A Sky cozinha. Então, vai dar certo. Aliás, eu esqueci o bolo dela no forno. Vai lá uma lajota de chocolate agora daqui a pouquinho. 20 minutos, passou 6 horas já. O que mais que eu posso falar, galera? Então, assim, segue a gente lá, né? Meu Rango do Dia, Instagram e Facebook. E o blog, meurangododia.com.br. Brincadeira, bicho! Ô, louco, bicho! Este é o Felipe Spiller Boito. Esta trilha quer dizer que o workshop, olha só a cabeça do cidadão, que esse episódio, que é um episódio curto, respondendo perguntas sem nenhum embasamento científico, acabou. Mas dizem
só apenas dizem que vai ter aí mais episódios sendo feitos, tá? É que esse aqui é o episódio tapa-buraco, com perguntas da galera, que a galera adora ouvir respostas. Agora eu vou fazer uma pequena rodada de 1 minuto de perguntas. O que vai ter para almoço? Nós almoçaremos lamen, que é o grande prato hipster. Procure experimentar, espero que na tua cidade tenha lamen. Vamos lá. Qual a minha comida preferida? A minha comida preferida atualmente chama-se lamen. Arroz por baixo, feijão por cima. Eu gosto de tudo misturado. E quando eu comia derivados de leite, eu tacava ali um requeijão junto, que é pra ficar Pão? dentro do pão. Não, eu gosto muito de pão. Mas pão não tem leite. É verdade. Só bisnaguinha tem leite. Como se faz um bom risoto? Responde em 20 segundos, Boito. Como se faz um bom risoto? Bom risoto se faz com um bom caldo. Não põe caldo quinor na comida, porque, tipo, caldo quinor é como se fosse radioativo, entendeu? É boi moído, cara. Então cara, faz um bom caldo de vegetais, assim, que é a parte onde tu vai regar todo o risoto, mexer e tal. 5 segundos. E põe um bom caldo. Precisa o arroz ser arbóreo? Precisa. O arroz tem que ser o arbóreo, que é o arroz peludo. E não economiza ingrediente bom, entendeu? Coloca ingrediente bom, coloca arroz bom, coloca tempero bom, coloca o que tu for fazer com gorgonzola, com brie, coloca ingrediente bom. E plantem seus próprios temperos, suas próprias drogas, plantem tudo, dizem que não é mais crime, testa aí, se der errado avisa nós. E, enfim, gente, muito obrigado. Esse é só o finzinho de um episódio, porque eu gravei metade dele na terça-feira e acabou a trilha, ou seja, nós estouramos o tempo. Mas, enfim, galera, em breve vai ter um grande episódio de 1 hora, espero que vocês tenham gostado. Segue isso aqui, assine isso aqui, enfia isso aqui no...